Olá, bem-vindos ao canal Administração Antônio Marcos. Nós vamos dar início com o vídeo de hoje da terceira dimensão do comportamento organizacional, que é o sistema organizacional. Vamos falar hoje sobre a estrutura e os seus componentes. Esse é o nosso primeiro tema, então, dessa última parte, desta última dimensão do comportamento organizacional. Antes, porém, se você ainda não é inscrito no canal, convidamos para que se inscreva no canal. Se você gosta do nosso conteúdo, acha o nosso conteúdo de utilidade para você, se inscreva no canal, ative o sininho para receber os novos vídeos assim que estiverem disponíveis. Deixe seu feedback positivo, se você está gostando do vídeo, ou negativo, seus comentários. Os seus comentários são importantes para que a gente possa cada vez mais melhorar os conteúdos do nosso canal. E vamos divulgar o link do canal, distribuir o link do canal ou o link do vídeo para todos os seus contatos. Disponibilize nas suas páginas sociais o link do canal para que todos os seus contatos possam também ter acesso ao canal. Nós estamos numa campanha para chegarmos nesse semestre a pelo menos 1.000 inscritos. E se você, que já é inscrito no canal, nos trouxer mais 3 ou 4 novos inscritos, certamente nós rapidamente estaremos atingindo 1.000 inscritos no canal. Então, vamos ao nosso conteúdo de hoje. No nosso estudo do comportamento organizacional, a dimensão sistema organizacional, que é a última dimensão do estudo do comportamento organizacional, nós temos como primeiro conteúdo a estrutura e os seus componentes. Nós vamos falar sobre a estrutura em 2 vídeos. Nesse vídeo, nós vamos falar da estrutura e os seus componentes. No próximo vídeo, nós vamos falar dos condicionantes da estrutura, que é a segunda parte sobre a estrutura. O que é a estrutura? A estrutura que nos interessa no estudo do comportamento organizacional. Nós temos 2 formas de estrutura nas organizações. Nós temos uma estrutura que é a estrutura formal, que é aquela deliberadamente planejada e formalmente representada em alguns aspectos pelo organograma. Então, a estrutura formal é aquela que é planejada, é aquela que a organização planeja para o funcionamento da organização. E nós temos também a estrutura informal, que é aquela que nasce espontaneamente como resultado das relações que as pessoas têm umas com as outras. No nosso estudo aqui de hoje, nós vamos falar da estrutura formal, deliberadamente planejada e formalmente representada em alguns aspectos no organograma. Então, a estrutura organizacional é a formal, é o conjunto ordenado de responsabilidades, de autoridades, de comunicação e de decisões de todas as unidades que foram desenhadas para aquela organização ou que foram definidas para aquela organização. Então, na estrutura organizacional formal, eu tenho as atribuições de responsabilidade, juntamente com a de autoridade e de decisão. Quem tem o papel de realizar qual tarefa, qual trabalho, qual autoridade que essa pessoa tem dentro da organização, qual as decisões que ela pode tomar. E juntando a essas 3 formas, 3 distribuições, que é responsabilidade, autoridade e decisão, eu tenho todo o sistema de comunicação da organização, como se dá a comunicação dentro da organização. E isso é o que compõe a estrutura organizacional.
Então, os componentes da estrutura organizacional são um sistema de responsabilidades, o sistema de autoridade, o sistema de comunicações e o sistema de decisões. Lembremos, né, do que nós já estudamos, né? O poder dentro da organização, o poder máximo é o poder da propriedade, o dono da organização ou aqueles que representam os donos da organização, por delegação desses donos, tem toda a autoridade e toda o poder de decisão sobre a organização. E aí eles vão definir a estrutura. Essa definição é distribuindo as responsabilidades, distribuindo a autoridade, delegando as autoridades, delegando as decisões e definindo um sistema de comunicação para que a organização possa funcionar da melhor maneira possível. Vamos conhecer então cada um desses componentes, um pouco, né? Cada um desses componentes. Responsabilidade é a atuação profissional de qualidade nos trabalhos e na busca dos resultados, com ou sem a cobrança por parte de terceiros. Então, eu posso ter a atuação profissional com alguém cobrando, alguém acompanhando, alguém gerenciando, né, as realizações de responsabilidade de cada um, a atuação profissional de cada um, ou não. Né? Eu posso ter as pessoas já com um nível de maturidade suficiente que não precisa mais da cobrança de terceiros para poder executar aquilo que é atribuído a ela dentro dessa distribuição de responsabilidades. Refere-se então à obrigação que uma pessoa tem de fazer alguma coisa dentro da organização. O sistema de responsabilidade refere-se à alocação das atividades inerentes a essas obrigações. E como resultado, eu vou ter departamentos, áreas da organização, eu vou ter uma linha de responsabilidade de comunicação, descrição de atividades. Então, é a responsabilidade alocada a cada uma das pessoas dentro da estrutura. O que cada uma das pessoas deve fazer. A quantidade de responsabilidade pela qual a pessoa terá que prestar contas vai determinar qual o grau de autoridade que ela deve ter dentro da estrutura. Qualquer pessoa, por mais humilde que seja o trabalho que ela realiza, ela tem que ter a autoridade delegada para poder realizar aquele trabalho. Então, o trabalho que tem que ser realizado tem que ter a correspondente autoridade delegada para que aquele trabalho possa ser realizado. E aí nós vamos falar então sobre a autoridade, né? É a distribuição de poder dentro da organização. Então, como nós já falamos, né, esse poder maior vem do proprietário, né? A fonte do poder nas organizações privadas, né, vem da propriedade. E a partir da propriedade você tem então a delegação desse poder, dessa autoridade dentro da organização. Ela define a amplitude administrativa ou a amplitude de controle e vai definir também os níveis hierárquicos de acordo com o grau de autoridade. Quem está subordinado a quem tem a responsabilidade sobre quem determina, quem define o que fazer, quem deve realizar. Então, tudo isso está definido pelo sistema de autoridade. E aí tem toda uma delegação da autoridade. É lógico que eu tenho uma variação na delegação de autoridade, independentemente do trabalho que tem que ser realizado, independentemente da responsabilidade, de acordo com o grau de amadurecimento das pessoas que executam aquela atividade. Eu tenho pessoas diferentes realizando a mesma atividade, eu posso ter mais autoridade, mais poder de decisão. Poder de decisão também está ligado, né, à distribuição da autoridade para pessoas mais maduras, que já têm um conhecimento profundo daquela realização daquela atividade, e uma autoridade menor, um poder de decisão menor para aqueles que não têm tanta experiência assim. E aí eu tenho todo um processo de centralização ou descentralização
como resultante do sistema de autoridade. O sistema de comunicação ele vai definir como que se dará a passagem das mensagens dentro da organização. Então, é o resultado da interação das unidades organizacionais. A comunicação é o processo interativo em que dados, informações, consultas, orientações são transmitidos, transacionados entre pessoas, entre as unidades organizacionais e até para fora da organização, com outros agentes fora da organização. Nós temos dois sistemas de comunicação. Nós temos o sistema de comunicação formal, que é aquele que faz parte da estrutura, e nós temos também um sistema de comunicação informal, que faz parte da estrutura informal. Então, nós temos as responsabilidades. Tudo que nós temos na estrutura formal, nós temos na estrutura informal. Só que a fonte de poder na estrutura informal, ela é muito mais carismática, muito mais aquelas pessoas em quem eu acredito e para quem, então, eu atribuo o poder. Na organização formal, organizações privadas, a fonte de poder é a propriedade. Nas organizações públicas, a fonte de poder é aquela que é delegada pela sociedade para poder colocar as pessoas nos cargos que devem ser ocupados. O fluxo da comunicação, no desenho do sistema de comunicação, ele pode ser um fluxo horizontal, no mesmo nível, pode ser um fluxo vertical, dos níveis mais elevados aos níveis mais baixos dentro da hierarquia da organização, e pode ser diagonal, transpassando de um nível mais baixo para um nível mais alto, mas de uma forma diagonal. Por exemplo, eu tenho uma organização que eu tenha uma filial, e nessa filial tem um responsável pela tesouraria. Ele tem uma comunicação diagonal com o diretor financeiro, e tem uma comunicação vertical com a hierarquia definida para o comando daquela filial. Ok? O quarto e último, então, componente é o sistema de decisão, que é também distribuído através do sistema de poder. O sistema de poder, tanto nas organizações privadas como nas organizações públicas. E a decisão o quê? É a escolha entre vários caminhos, várias alternativas para chegar a um determinado resultado. A decisão deve ser sempre tomada no nível mais próximo de onde está acontecendo a ação. Sempre que possível, sempre que haja maturidade funcional, a decisão deve estar com aquele que vai executar a ação. Se essa maturidade ainda não é suficiente, então nós temos a decisão nos níveis mais altos. A decisão deve ocorrer sempre em nível que assegure a consideração plena de todos os objetivos e atividades que são afetadas por aquela decisão. Por isso a necessidade da maturidade de quem toma a decisão. Eu devo procurar fazer com que a decisão esteja mais próxima possível da ação, desde que haja maturidade, para que possa assegurar atingimento pleno dos objetivos e a compreensão completa do que será afetado com aquela decisão. Então, esses são os componentes da estrutura organizacional. E o que nos interessa aqui, na estrutura, no conteúdo de hoje, é na estrutura formal. A estrutura que é planejada, que é desenhada pelos níveis mais altos da organização para definir como a organização irá funcionar. Não acabou? Nós temos ainda a apresentação do referencial bibliográfico, nós temos também a citação que nós escolhemos para esse conteúdo de hoje. No próximo vídeo nós vamos continuar falando da estrutura, dessa vez falando das condicionantes. Deixe seu comentário, deixe seu feedback, se inscreva, divulgue o canal para todos os seus
contatos. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.